Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje aqui eu trouxe um convidado especial que vai falar para todos nós a sua experiência de quase morte o EQM e as derivações, o que aconteceu com ele, quais as repercussões, como tudo isso impactou na sua vida. Então, o convidado de hoje é Augusto Freire. Então, seja muito bem-vindo, Augusto, ao canal Dimensão Mental. Como vai? Muito bem, boa tarde a todos e todas. Aí é um prazer estar aqui com vocês falando desse importante tema. E Augusto, então, mas você teve uma EQM, conta pra gente, o que aconteceu, como é que foi o teu caso, deu o seu contexto aí, para que as pessoas entendam a sua experiência. Eu tive uma experiência de quase morte em 1996, no Carnaval de 1996, numa cidade próxima a Manaus, no Amazonas, né? O nome da cidade chama Presidente Figueiredo. É uma cidade turística que tem muitas cachoeiras e eu tive uma EQM dentro de uma cachoeira dessa, que é na corredeira que chama de Urubuí, né? Então foi um quase afogamento, na verdade. E tá, mas como é que foi? Você tava, era um processo de férias? Conta pra gente, pode narrar, fica à vontade para contar o Ok. seu caso aí do começo ao fim. Então foi assim, era carnaval, né, de 1996, eu morava em Manaus nessa época, e eu fiz a minha programação para ir para esse carnaval, nessa cidade turística, né, que é Presidente Figueiredo, que é mais ou menos a 100 quilômetros de Manaus, que é cheia de cachoeiras, é um lugar muito bonito. E só que eu programei para ir na sexta-feira. Só que eu trabalhava numa época, lá em Manaus, no porto lá de Manaus, no abastecimento de navios, eu trabalhava, e o meu chefe achou de me escalar para o final de semana. Então, em vez de eu Poxa, ir na sexta, eu só consegui domingo. Já comecei frustrado. Eu tinha grandes planos para esse final de semana. Só que eu não pude ir na sexta, aí fui só no domingo, depois do trabalho. Eu cheguei lá nesse lugar em Presidente Figueiredo no final da tarde do domingo. Era um acampamento, levei minha barraca e tudo bem, né? Fui para lá. Quando foi, na verdade, assim, eu armei a barraca e fui atrás de uma amiga minha que eu tinha na época e que eu esperava que se tornasse a minha futura namorada. Esse era o meu plano para o final de semana, né? altas Nesse feriado. expectativas, né? E aí eu armei a barraca e altas expectativas. Eu armei a barraca e já fui atrás dessa minha amiga, né? Encontrar com ela e tal, e meus planos eram esses. Só que, na verdade, assim, a gente sempre se deu bem. Eu não conhecia ela há muito tempo, mas a gente tinha muita afinidade. Mas só que naquele momento, naquele contexto, alguma coisa estava estranha, o clima não era propício, parece que tinha alguma coisa errada, era um clima esquisito. Resumindo a história, eu encontrei com essa minha amiga, conversei com ela, mas parece que aquilo não estava fluindo, né? E aí, isso no domingo, na segunda, a mesma coisa, né? A gente se encontrou durante, era festa, era carnaval, algazarra, farra, tudo isso, mas não estava fluindo. A sensação que eu tinha é que alguma coisa estava errado e eu senti um certo vazio interior, sabe? Alguma coisa não está fluindo. Esse vazio eu já conhecia, mais ou menos, esse vazio de tempos em tempos eu tinha isso, né? Achava um vazio interior, uma falta de alguma coisa que eu não entendia bem o que era, mas fazia tempo que eu não sentia. Naquele contexto ali, isso voltou mais forte em mim de novo. Eu já conhecia isso antes desse dia, né? Mas isso voltou assim. Resumindo, a nossa conversa não fluía, os meus planos de conquista não estavam dando muito certo, o clima não era propício, e na manhã de terça-feira de carnaval de 1996, acordei cedo, fiquei ali com o pessoal, tomando uma cerveja e tal. E aí encontrei essa minha amiga e ela já me falou assim: olha, não estou curtindo muito a festa, não está legal, eu vou me embora. E isso frustrou todos os meus planos, vamos dizer assim, para o final de semana, né? Aí eu digo, aí essa sensação de tá faltando alguma coisa, um vazio, parece que aumentou depois que ela me falou isso, então frustrou meus planos. Eu falei assim, bom, mas eu vou me divertir de qualquer jeito, é carnaval, eu estou aqui, estou de férias no trabalho, então vou me divertir. Beleza, ela foi embora e eu me dirigi até a corredeira, que existe uma corredeira no meio da cidade chamada Urubuí, lá em Presidente Figueiredo. Existem várias cachoeiras na cidade, mas existe essa principal,
que é bem no meio assim da cidade, é bem fácil o acesso e tal. Eu me aproximei dessa corredeira e comecei a fazer uma brincadeira que todos estavam fazendo, muita gente estava fazendo. A gente subia o rio até mais em cima e se jogava na corredeira, aí vinha dentro do rio, mas lá embaixo, vários metros abaixo, a gente saía da corredeira e fazia tudo de novo. Voltava, subia de novo, se jogava na corredeira e descia. Acontece que numa dessas subidas, descidas e subidas, eu tive uma percepção de que eu estava fazendo alguma coisa errada, porque tinha chovido bastante nos últimos tempos, a cachoeira estava muito forte, né? E eu tive a sensação clara assim, eu estou desrespeitando a força da natureza, isso não é certo. Mas só que eu tive a percepção, mas aí eu parei assim, quer saber? Não estou nem aí, eu estou aqui para me divertir, e não dei importância para a percepção. E continuei pulando na corredeira e indo até embaixo. Só que o que aconteceu foi o seguinte, numa dessas subidas e descidas, eu saltei um pouco longe demais. Eu mantive o cuidado, porque a água estava muito forte, eu mantive o cuidado de saltar próximo para facilitar a saída. Numa dessas eu saltei um pouco mais fora, mais longe. E daí não consegui voltar mais. A corredeira começou a me levar, e eu percebi que ela estava me levando, aí eu comecei a ficar preocupado, e comecei a tentar sair da corredeira, não consegui, e ela me levou para um lugar que formava os rodamuinhos, assim, os redemoinhos, era um lugar escuro e fundo, e todo mundo que frequentava o lugar evitava esse local, mais lá embaixo, porque já tinha históricos, inclusive, de afogamento do local. Então, todo mundo que conhecia o local saía da corredeira antes de chegar nesse local. Formava os rodamuinhos, assim, né? Então e puxava para baixo. Já se sabia que tinha um perigo ali. Já sabia que tinha um perigo, eu já sabia que tinha um perigo, todos sabiam que frequentavam, a gente fazia acampamento lá sempre, e a gente já conhecia o local. Só que o que aconteceu? A corredeira estava muito forte, eu saltei muito longe. E eu passei do ponto de sair, porque eu não consegui sair. O rio me levou, não consegui sair, e fui para esse local que todo mundo deveria evitar, e a gente sabia disso. Nesse local, eu não consegui sair, eu tentei dar pé várias vezes, eu tentei nadar, eu não tentei gritar, que tinha música alta, que era carnaval, terça-feira de carnaval, tinha música alta, eu percebi que ninguém ia me escutar, não tentei pedir ajuda, porque tinha tinha até bastante pessoas na margem do rio, mas eu senti que elas estavam preocupadas com os próprios interesses, ninguém deu a mínima bola para mim, e eu percebi que ninguém ia dar a bola, nem se eu gritasse não ia fazer diferença. A única percepção que eu tive foi tentar sair o mais rápido que eu pudesse daquele lugar, porque eu sabia que era perigoso, né? E eu tentei nadar com mais força possível para fora dali. Tentei dar pé várias vezes, não consegui, comecei a engolir água, e chegou um momento que eu percebi assim, olha, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, e eu não vou sair daqui com vida. Foi bem claro isso para mim, essa informação. Agora é o fim. Nesse momento, foi como assim, se o tempo parasse. Não escutei mais a música alta que tinha aos arredores, não vi ninguém, simplesmente eu flutuei acima um pouco do rio, assim. Me senti flutuando acima um pouco do rio. Nesse exato momento que eu me senti flutuando acima um pouco do rio, dentro da minha cabeça disparou um filminho, que é uma visão panorâmica da minha vida, né? Dentro da minha consciência. E aquilo começou a passar, que eu fui vendo os mínimos detalhes do que se passava, do que tinha me levado até ali. Ou seja, o conjunto de fatos, de acontecimentos, a cadeia de fatos e acontecimentos na minha vida, que foram me levando para uma rota desviante do meu caminho, né? E que culminaram naquele momento ali. E engraçado que cada cena que passava, eram cenas coloridas, elas tinham um movimento, mas era como se fosse assim, uma percepção em bloco, de cada cena simbolizava anos da minha vida. E mostrava a sequência, as decisões que eu tomei, e a sequência dessas decisões ao longo do tempo, com a cena imediatamente anterior, que representava também alguns anos da minha vida, como se fosse numa cadeia, que eu ia entendendo profundamente a relação de ação e consequência que me levou a cada estágio da minha vida, de desviar do meu caminho, até aquele momento em que eu estava.
Lembrei, inclusive, por exemplo, uma frase que um amigo falou anos atrás, que marcou simbolicamente o início do desvio da minha vida, que foi uma frase de uma música do Capital Inicial, que é, como é que é o nome da música? Espelho no Elevador, que diz assim: quem tenta ser diferente apenas fica igual a todo mundo. Olha. Porque na época eu sentia que eu era um pouco diferente da turma, mas eu não encontrava resposta no ambiente que eu estava. Então eu acabei fazendo o que todo mundo estava fazendo. E entrei no processo normal sociológico do local. Essa entrada nesse processo sociológico, aí você pode colocar tudo, né? A farra, bebida e coisas que, na verdade, foram me levando para esse caminho mais autodestrutivo e que culminaram nessa experiência. Então, o resultado desse filminho que passou dentro da minha cabeça é a certeza íntima, insofismável, de que eu estava fazendo tudo errado na minha vida. Que o que eu estava fazendo errado na minha vida era justamente isso, o meu próprio caminho de vida. Então, esse foi, vamos dizer assim, o suprassumo dessas cenas que me levaram a essa conclusão profunda, né? De tudo que eu tinha feito e o que estava me levando para uma rota autodestrutiva e completamente desviada do que eu acho que eu devia fazer mesmo na vida. Quando essas cenas pararam, que eu cheguei nessa conclusão assim, muito clara e muito profunda, eu literalmente ouvi uma voz masculina na minha cabeça e disse assim, ó, agora tente dar pé. Eu simplesmente obedeci essa voz. E, para minha surpresa, eu já tinha tentado dar pé várias vezes. Para minha surpresa, o meu pé tocou no ponto de alguma coisa que eu reconheci instantaneamente que era um tronco caído no meio do rio, que ele não estava horizontal, ele estava vertical. O meu pé tocou na ponta desse galho vertical e eu consegui me equilibrar nesse galho, com alguma dificuldade, mas eu consegui me equilibrar e eu consegui me recuperar. Agora, um palmo para a direita, um palmo para a esquerda, ou se eu tivesse questionado a voz e não tivesse obedecido prontamente, provavelmente eu tinha passado do ponto e eu não estava aqui para contar essa história. Tá certo? Então, o resultado foi isso. Eu fiquei, durante muito tempo, me equilibrando nesse pedaço de madeira, né? Nessa árvore caída no meio do rio. E, a partir dali, depois que eu descansei bem, eu consegui sair daquela situação e consegui chegar na margem. Né? Mas, assim, o final de semana acabou ali, eu chorava copiosamente, não tinha a menor paciência, menor disposição para carnaval, clima de festa. O processo era só autorreflexão, entender que eu estava fazendo errado a minha vida e que eu tinha que mudar de qualquer forma a minha rota de vida. Esse foi o resultado da experiência. Assim, uma profunda necessidade avassaladora de mudança de vida, né? Na verdade, nessa época, eu já conhecia algumas teorias sobre evolução de leitura, né? E eu saí de casa dessa vida com 22 anos, quase um ano antes dessa experiência, eu tinha saído de casa e o meu objetivo de sair de casa era esse. Eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa, ir para algum lugar, encontrar um pessoal ou alguma coisa que eu tinha que fazer, mas eu não sabia bem o que era, mas aquilo era muito importante. Essa certeza íntima me fez sair de casa. Quando, um ano depois, eu me envolvi com a turma do acampamento, e era farra, bebedeira e tal, eu esqueci, eu larguei de mão essa busca, né? Essa busca de me encontrar, né? Eu deixei para lá isso, mas essa experiência me trouxe de volta essa certeza íntima, de que eu tinha que fazer alguma coisa importante, alguma coisa que eu não sabia bem o que era, encontrar um pessoal ou fazer alguma coisa, e que aquilo era muito importante. Então, essa experiência ela trouxe de volta esse sentimento, e a partir dali eu comecei a, de fato, procurar o que eu vim fazer nessa vida. Na verdade, eu acho assim que o meu desvio foi uma tentativa precoce de achar respostas no interior do Pará, onde eu morava, né, lá na Amazônia, que tinha muito pouco acesso à informação naquela época, né? E eu comecei a fazer experimentos precoces de querer achar e encontrar isso. Só que nessa de fazer experimentos, eu entrei em várias coisas. E essas coisas, muitas delas me desviaram desse caminho.
Então, essa experiência, ela reafirmou isso, e a partir de então, eu não queria saber mais de farra, eu não queria saber mais de acampamento, eu comecei a voltar a essa busca interior que eu já tinha iniciado um ano antes e que tinha parado, né? Mas eu retomei. E aí, isso foi em fevereiro de 96, essa experiência, na terça-feira de carnaval. Em setembro, eu conheci o pessoal da Conscienciologia que estuda esses assuntos e eu me identifiquei na hora com eles, né? E desde lá eu virei voluntário e colaborador de estudar essa ciência, porque eu entendi que era alguma coisa que eu tinha me programado para fazer antes, tá certo? Não uma coisa só, mas pelo menos eu tinha me programado para fazer isso, e eu achei que naquele momento, pelo menos naquele contexto, esse era o grupo que eu tinha que estudar, e aquilo que eu estava procurando tanto tinha a ver com essas ideias, né? Mas nesse ponto eu faço uma ressalva, eu acho que cada um é diferente, né? E cada EQM ou cada experiência que a pessoa tem é diferente, a pessoa vai ter que analisar isso por ela mesma. No meu caso, significou essa busca espiritual, vamos dizer assim, que eu tinha começado e tinha parado, me envolvido com a turma lá do acampamento com as farras, e que eu voltei a essa busca interior e que acho que fez sentido para mim, sabe? Então, foi isso. Depois da experiência, então, eu fiquei bastante impactado, fiquei vários meses impactados e voltei a essa busca interior. E hoje eu me encontro onde eu me encontro aqui, no caso, devido a essa experiência. Essa experiência, para mim, ela foi um divisor de águas, antes e depois. Mas, resumindo a história, eu acho assim que se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, de não ter procurado tanta resposta tão precocemente e ter tido mais inteligência, eu acho que eu poderia nem ter passado, nem deveria ter passado por esse EQM. Para começo de conversa, eu poderia nem ter desviado daquilo que eu acho que eu devo fazer nessa vida, né? E que nem precisaria passar vamos dizer assim, um tratamento de choque, Sim. que é uma experiência. É muito impactante. Eu fiquei vários meses impactado com essa experiência. Até hoje eu sou impactado com essa experiência, né? Depois eu ponderando, refletindo sobre o assunto, acho assim, eu acho que eu desviei do que eu devia ter me programado para fazer nessa vida, devido a ser muito imprudente, ou ser muito afoito. Se eu fosse um pouco mais ponderado, eu poderia nem ter desviado e nem precisaria ter passado por esse EQM, esse tratamento de choque. Mas já que eu passei, agradeço muito a experiência, né? Agradeço, não sei quem era aquela consciência que falou literalmente, né, comigo para eu dar a voz, mas o dia que eu puder encontrar essa consciência, eu vou agradecer muito. De fato, essa pessoa ou uma equipe espiritual, sei lá que nome que você possa dar para isso, de fato eles salvaram a minha vida ali. Com certeza. Então eu agradeço muito a experiência, foi uma experiência traumática, com certeza, impactante, com certeza. Acho que poderia nem ter precisado passar, mas no meu caso, naquele momento, foi um tratamento de choque e foi um tratamento muito assertivo. Porque de lá para cá, eu procurei fazer o que eu acho que eu devo fazer de significativo mais para a minha vida, né? Aquela coisa, acho que a gente veio na vida humana para fazer alguma coisa, né? E principalmente quem tem essa ideia assim, eu preciso fazer alguma coisa da vida, qual é a minha missão de vida, por assim dizer. Eu acho que esse tipo de pessoa tem que ponderar mesmo bem o que você está fazendo nessa vida, né? Todo mundo tem que ponderar, né, o que está fazendo da vida, mas quem tem essa ideia de assim, preciso fazer alguma coisa aqui, a vida não é só isso, deve ter algo mais, eu acho que é uma oportunidade de você parar e pensar e refletir o que de fato é significativo na vida e o que você pode estar perdendo de oportunidades, né, para você se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor e ajudar mais as outras pessoas. Eu acho que o resumo é mais ou menos isso. E um ponto importante, acho que você coloca, é justamente o fato das renovações que você fez. Porque muitas pessoas passam por experiências, até ficam também impactadas, mas depois a vida, o rolo compressor da vida consegue levá-la de novo para o mesmo processo, eles até acabam tendo outras EQMs, outras experiências negativas, mas não muda. Apesar como você falou, você tem os seus traços na época imaturos que te levaram para isso, mas você conseguiu dar a volta por cima, né? Você conseguiu mudar.
Eu acho que o suprassumo da experiência, assim, a síntese da experiência é essa, é um choque de realidade para você ver o que você está fazendo com a sua vida, sabe? E se você aproveitar bem uma EQM e renovar o que deve ser renovado, eu acho que é uma experiência que eu não indico para ninguém, eu acho que Sim. ninguém deveria passar por isso, se estivesse fazendo tudo certinho o que deveria fazer, né, que se programou para fazer, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Às vezes a gente entra em coisas que nem deveria, mas o tratamento, apesar de ser um tratamento de choque realmente, impactante realmente, é uma coisa muito positiva porque te leva a refletir e muitas vezes mudar a sua trajetória de vida, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu mudei a minha trajetória de vida depois dessa experiência. Então, eu só tenho que agradecer, na verdade, a oportunidade dessa experiência. E falar sobre isso, para mim, também é gratificante, porque se eu não pude evitar de desviar do meu próprio caminho e ter que passar por uma experiência impactante dessa para voltar ao meu próprio caminho, e se eu puder ajudar alguém, ou que esteja desviado, ou que desse caminho da própria pessoa, ou que ela possa estar e voltar para o caminho dela, então é gratificante falar sobre isso, sabe? Eu acho bacana. Acho que um ponto também interessante a gente falar é a questão das sincronicidades, né? Quer dizer, essas coisas que parecem coincidência, mas que olha só, um tronco de árvore que foi justamente, como você falou, no ponto certo, te avisaram na hora certa, e vai saber se já não salvou outras vidas, ou enfim. Mas olha, se não fosse isso, você não tinha, Eu não estaria aqui para contar a não estaria história. aqui. Não Então, estaria aqui. Porque, na verdade, assim, chegou um ponto que eu tive a certeza íntima que eu tinha feito de tudo que eu podia para fazer dali. Eu não ia sair dali com vida. Nesse momento também, quando eu percebi isso, que eu não ia sair dali com vida, eu senti uma angústia, uma desesperadora, uma sensação de perda de oportunidade, uma sensação de perda de sentido do que eu estava fazendo ali, sabe? Foi essa sensação de perda de oportunidade, para mim, foi impactante também. Foi uma das coisas impactantes na experiência, sabe? Assim, sim. vou morrer aqui. Frustração total, assim, sabe? Eu acho que se eu tivesse, de fato, morrido ali, eu ia me sentir muito mal, seja lá onde eu fosse, seja lá onde eu estivesse depois. Eu ia me sentir Provavelmente ia muito cair mal. na chamada melancolia, né? Melancolia pós-morte, melancolia extrafísica, né? Provavelmente, muito provavelmente. A sensação era exatamente essa. De uma angústia desesperadora, assim, íntima, né? Não com o mundo, não com o externo, mas com você mesmo, interiormente falando. Sim. Ué, sem Então, contar que de você já fato. estava com o processo de sentir o vazio, de sentir aquela coisa, sensação negativa, já Sim, estava um processo assim. Então, sim. a pessoa, né, descartar o corpo, morrer numa hora dessa, a tendência é continuar nesse padrão, né? Infelizmente. É, eu acho que sim também. E assim, de fato, agradeço muito a assistência. Acho que eu recebi uma assistência extrafísica, seja lá que nome você possa dar para isso, assistência espiritual, amparo, que nome, acho que o nome menos importa nesse contexto, assim. De fato, para mim, eu recebi ajuda externa. Se eu não tivesse recebido essa ajuda externa, eu tinha morrido ali. Então, essa dica, né, essa palavra, alguém literalmente falou na minha mente. Ecoou na minha mente. Agora tente dar pé. Era uma voz masculina, ecoou na minha mente e eu simplesmente obedeci essa voz. Se eu não tivesse, eu sou uma pessoa questionadora, mas naquele momento ali, se eu parasse para questionar isso, eu tinha passado do ponto, eu tinha morrido ali. Então, foi assim, relembrando depois, eu fiquei pensando, como é que essa sincronicidade que você falou atua? Porque, assim, eu não estava parado, o rio estava em movimento, né? Era uma corredeira, era um rodamuinho, o rio estava em movimento. Teve o processo da visão panorâmica, esse filminho que passou pela minha cabeça, né, em bloco, assim, de anos da minha vida. Nesse momento que terminou o filminho, que eu entendi que eu tinha que mudar a rota da minha vida, nesse exato momento, essa voz ecoou na minha cabeça, que era o exato momento que eu obedeci
que eu dei pé na ponta do tronco de árvore. Quer dizer, é muito sincrônico. Um erro mais para cá ou para lá, eu tinha passado do ponto. Então, para mim, isso é impressionante. Como é que funciona essa dinâmica? Como é que se controla uma variável que é física, que é o rio, certo? A corredeira do rio, o rodamuinho, você não está parado, com a variável interna, que é você, dentro da sua consciência, fazer um exame profundo da sua vida e do seu percurso de vida até ali, com uma ajuda externa que alguém te deu, alguém me ajudou naquele momento, e com o tronco de árvore caído no leito do rio. Até hoje eu acho isso impressionante. É impressionante. Como controlar essas variáveis, entendeu? Que expertise é essa de concatenar essas variáveis e que, de fato, tudo isso salvou minha vida ali, naquele momento. Sim. Sem contar, você falou também da dilatação do tempo, né? Você suspeita que, você falou que no relato que em torno de 10 segundos tenham passado tudo isso, mas de Eu que suspeito... mas que a impressão de tempo era que foi muito maior, né? Sim. Eu acho, devido às condições do local, eu já estava nas últimas ali. Então, eu já tinha feito tudo que eu tinha que Sem fazer para força, sair né? dali. Sem força nenhuma, já tinha bebido água bastante. Nessa hora que eu me senti flutuar e que passou esse filminho dentro da minha cabeça, não pode ter sido um intervalo muito grande, eu ia afundar. Então, eu calculo que fisicamente, eu calculo todo esse processo em mais ou menos uns 10 segundos, ou talvez até menos. Só que a minha percepção do tempo interior, interna, é que foi muito tempo. Mas não foi muito tempo, não podia ter, dadas as condições físicas, Sim. eu ia afundar, eu já estava nas últimas, não tinha mais fôlego, entendeu? Então, mas para mim, foi como se fosse uma eternidade todo esse processo. Então, essa diferença entre o tempo físico e o tempo mental, aquilo que você sente, que você percebe dentro da sua consciência, é impressionante também. Isso. Legal. Bom, Augusto, você tem mais alguma coisa que você queira falar para as pessoas que estão ouvindo, que já tiveram EQM ou que têm interesse em pesquisar mais sobre esses assuntos, que tem interesse sobre esses assuntos transcendentes? Você tem alguma, para a gente encerrar aqui, alguma mensagem, alguma informação que você queira passar? O que eu penso assim que as coisas elas podem ser analisadas de muitas formas, né? Depois que eu tive essa EQM, eu também estudei um pouco sobre a EQM e uma coisa me chamou bastante atenção nos relatos de EQM em si, que muitas vezes a pessoa não avalia a experiência em si, mas vamos dizer, a interpretação dessa experiência. Então, no meu caso, eu tive a oportunidade de avaliar as duas coisas. Tanto a experiência em si, que eu acho importante para quem passou pela experiência, analisar a experiência em si, e depois analisar a interpretação que se tem depois daquela experiência. Porque é comum em quem passa em experiência de quase morte, por exemplo, alguém aparece para a pessoa e fala alguma coisa. Essa pessoa, por exemplo, está de branco, ou uma outra cor, sei lá. Aí ela fala tal coisa para a pessoa. Aquela coisa que ela fala faz sentido para a pessoa. Só que daí, na interpretação dela, daquilo que a pessoa falou, ela coloca a crença que ela tem. Né? Então, foi santo tal, ou a figura santa tal, que falou. E muitas vezes, acho que as pessoas acabam se perdendo dessa interpretação do relato, e não no relato em si. No meu caso, eu fiz o relato assim, antes, durante e depois, para eu tentar mapear quais as condições que eu tinha antes, o que estava acontecendo na minha vida antes, durante o processo do fenômeno em si, da EQM, e depois aquilo que resultou na minha vida. Então, se eu puder dar uma dica a quem passou por EQM, ou a quem vai passar, que eu não indico para ninguém, eu espero que ninguém desvie do seu próprio caminho para poder ter que passar por isso, para voltar para esse caminho, apesar de eu agradecer muito a oportunidade da experiência, mas não indico, né? Eu penso assim, que analise o processo em si e depois a interpretação do processo, né? Porque essa interpretação do processo, naturalmente, ela vai estar imbuída das crenças da pessoa, daquilo que ela acredita, daquilo que ela acha que é certo. Mas tentar separar um pouco o que é a experiência em si daquilo que é a interpretação da experiência de acordo com as suas vivências, ou as suas crenças, ou as suas interpretações. Então, no meu caso, por exemplo, o que eu penso hoje, eu não sou uma pessoa particularmente religiosa, né?
Mas, por exemplo, se eu fosse uma pessoa religiosa, eu poderia interpretar que aquela voz que falou comigo fosse algum ser divino, ou algum santo, alguma coisa assim. Como eu não tenho muito essa questão de religiosidade dentro de mim, eu analisei assim, alguém me ajudou, ok. Quem? Por quê? Né? E eu agradeço, obviamente, essa ajuda externa. Eu entendo que foi uma ajuda externa. Mas, por exemplo, eu pretendo, se eu tiver a oportunidade de encontrar essa pessoa, ou no mundo espiritual, onde for, o que eu vou chegar para uma pessoa dessa? Eu vou agradecer, obviamente. Mas eu não tenho muito essa questão né, muito transcendente nesse sentido, né, de uma coisa superior e tal. Então, eu acho assim, o mais importante de uma EQM é você aproveitá-la e, de fato, melhorar a sua vida. Porque, a meu ver, tanto no meu relato, como nos relatos que eu já vi de outras pessoas, assim, o sentido da EQM é te dar um choque para você repensar a sua vida, aquilo que você está fazendo dessa vida e o que de fato é significativo e que o rumo que você quer dar e que você precisa dar para a sua vida, tanto pessoal como para os outros, né? A sua família, ajudar outras pessoas. Eu acho que esse é a síntese que eu tirei para mim, pelo menos, sabe? De redirecionar a minha vida para aquilo que eu acho que eu deveria estar fazendo e tentar ajudar o máximo que eu puder os outros também dentro desse processo. A gente não vive sozinho no mundo, né? Então, alguém me ajudou e, de fato, me deu uma oportunidade de eu continuar vivendo, né? Para mim, eles me salvaram nesse caso. Então, hoje o que eu faço é tentar retribuir isso com outras pessoas, para que, se a pessoa puder evitar passar por uma situação tão traumática como essa de uma EQM, ou se passar, pelo menos aproveitar a experiência, né? E reciclar a vida, melhorar, fazer aquilo que ela acha que é mais importante para ela, para a família dela, para as pessoas, né? Para o mundo, para o planeta em geral. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, é muito bem colocado, até porque a gente tem o ideal é que a pessoa tenha certa isenção, né, quando ela vai avaliar um fenômeno, quando ela vai avaliar o que se passa por ela, para não cair nesses viés, né, de mais tendencioso. Então, acho que você falou é realmente muito preciso, porque a gente vê muitas pessoas que falam, não, eu vi uma santa, e quando você vai ver, na verdade, ela viu uma mulher irradiando luz, mas a interpretação já, não, você viu uma mulher, você não sabe quem é, uma jovem irradiando luz. Então, só que as pessoas tendem a E, misturar tudo, né? não, e a pessoa falou uma coisa significativa para você, ajudou na Claro. sua vida, né? Até aí é o ponto da experiência em si. Agora, a interpretação disso é que pode entrar nas mistificações, né? Então, no meu caso, assim, eu procurei justamente diferenciar a interpretação do ocorrido para justamente analisar de forma mais lógica, mais racional. Né? É claro que eu também tenho meus vieses de interpretação, todos têm, né? É normal isso. Mas tentar um pouco ser mais isento, né? E perceber assim, qual o real significado disso na minha vida, que sentido tem isso, e o que isso quer me dizer em relação ao meu caminho de vida, né? E o que eu posso melhorar nesse caminho enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ente de uma família, de um grupo de pessoas, de amigos, de uma sociedade, de um país, de um planeta, que a gente possa se ajudar mais, né? E ter mais fraternismo mesmo, fraternidade, né? Uns com os outros. Eu acho que isso é importante. Isso aí. Augusto, para quem tiver interesse, né, o relato dele está na descrição aqui do vídeo. Vocês podem clicar no link para fazer o download. Recomendo muito a leitura, uma leitura muito boa, muito bem escrita, está muito bem detalhado lá como é que foi a experiência do Augusto, tá certo? Então, Augusto, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais. E é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, Alexandre, tanto de sua quanto das pessoas que forem assistir, né? É uma oportunidade de falar sobre esses assuntos, que muitas vezes há um tabu sobre esses assuntos na sociedade, mas muitas vezes as pessoas têm experiências, né? Não só a EQM, como outros tipos de experiências mais transcendentes, e às vezes não tem com quem falar sobre isso, né? Ou a interpretação do grupo social que ela participa não entende sobre o assunto, ou faz um outro tipo de interpretação
sobre esse tipo de fenômeno. Então, acho que programas, vídeos, qualquer coisa que a gente possa ter disponível para ajudar a esclarecer mais esses fenômenos, eu acho que, como o seu programa, né, o seu site, aí, eu acho que ajuda muito para a gente entender que esses são fenômenos naturais. São fenômenos que a gente pode estudá-los de maneira natural, de maneira científica, de maneira lógica, de maneira racional, para a gente entender como eles acontecem, de fato, né? Para a gente ter um esclarecimento maior sobre a nossa própria vida, a nossa própria individualidade e sobre aquilo que a gente vivencia, né? Aquilo que a gente experimenta. Eu acho que o esclarecimento é uma coisa muito boa, tanto internamente quanto socialmente. Então, é bom que tenha esses canais, esses sites, esses programas como o seu, que ajudam a gente a entender melhor essas coisas, né? Porque eles podem ser fenômenos complexos, mas, obviamente, eles têm uma explicação, né? A gente precisa entendê-las, somente isso. Tá certo? Eu agradeço muito aí a oportunidade, Alexandre, e a todos aí, a todas do canal aí, né, do site, essa oportunidade. Então, e qualquer coisa, no próprio relato tem meu e-mail, né, tem meu contato, e se alguém quiser entrar em contato sobre esse relato, falar comigo, estamos às ordens aí. Então, ótimo, muito obrigado, Augusto. Então, e para você que está por aqui, se quiser saber mais sobre esses assuntos, se quiser se inteirar mais, se inscreva no canal. Se quiser ajudar na divulgação desses assuntos, curta o vídeo, porque cada curtida faz com que o YouTube divulgue impulsione o vídeo para que mais pessoas possam acessá-lo. Então, esperamos aí que você, se puder, curta, se inscreva e compartilhe. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Um forte abraço a todos. As melhores energias para vocês e até a próxima. Valeu!